Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Johnny, sou professor de Química do IFRJ Campus Duque de Caxias. Estou iniciando um novo projeto de videoaulas para os alunos dos cursos técnicos dessa instituição. Meu objetivo aqui é adiantar conteúdos para que meus alunos possam estar estudando revendo o conteúdo quando acharem conveniente. Esse curso é destinado para alunos dos cursos técnicos do IFRJ, porém pode ser utilizada por alunos de outros cursos, porém com cuidado. Se por acaso você não for meu aluno e que eu disser for um pouco diferente do que o seu professor disse, fique com o que o seu professor disse para que você não seja prejudicado. A aula de hoje será sobre metodologia científica. Considerando que a química é uma ciência, é importante que vocês tenham noção de como ocorre a construção do conhecimento científico, para que vocês entendam melhor o conteúdo da disciplina. Também falaremos nessa aula sobre alguns temas científicos que têm gerado polêmica nos últimos anos, para ao mesmo tempo divulgar a importância desses temas e exemplificar como funciona o pensamento científico. O processo de aquisição do conhecimento científico costuma ser atribuído ao método científico que fundamenta toda a ciência. Por mais que não exista um consenso sobre o método científico em si, nem se existe um método único, algumas etapas são verificadas quando se faz ciência e vou mostrar essas etapas. Porém, algumas elas não são sequenciais e às vezes algumas delas nem acontecem. A própria teoria que define o que é ciência, o que é científico, se utiliza de modelos para tentar explicar o que é ciência, sendo, portanto, superável. Já iremos entender o que eu quero dizer com superável. O processo científico lhe demanda observação. O cientista, né, nós devemos observar atentamente um fenômeno e reproduzir essas observações com alguma frequência. Embora muitas vezes essas observações seriam acidentais, como foi a descoberta da penicilina, que foi o primeiro antibiótico usado pela medicina moderna, e a radioatividade, por exemplo, as observações elas são feitas em condições rigorosamente controladas em laboratório. No caso de observações fora do laboratório, como por exemplo, observações da vida selvagem ou da vida social, elas são feitas sem interferência ou com o mínimo de interferência. Às vezes o observador até mesmo se camufla para observar a vida selvagem. Essa observação deve ser sempre feita de forma imparcial, mas sempre sob condições rigorosamente controladas. Essas observações elas podem ser qualitativas ou quantitativas. As observações qualitativas são aquelas que não envolvem números. Por exemplo, todas as galinhas põem ovos. Esse é um exemplo de observação qualitativa. Uma observação quantitativa é aquela que envolve números, que tem números. Por exemplo, minhas galinhas põem um ovo por semana, ou os ovos duram 20 horas no útero da galinha. Essas são observações quantitativas. Tanto as observações qualitativas quanto as quantitativas devem ser registradas. Esses registros são chamados de dados. Os dados quantitativos podem ser colocados em tabelas, gráficos ou em relações matemáticas. Quanto mais dados houver, melhor, apesar de dar mais trabalho depois para o cientista analisar esses dados. Outro aspecto do conhecimento científico que causa muita controvérsia, né, são as leis. Não tem um entendimento muito adequado do que seja uma lei. Algumas pessoas acham que a lei é maior que a teoria, que ela é certa enquanto a teoria é falsa, e isso está errado. Não tem esse entendimento adequado sobre o que seja uma lei. O que é lei, afinal? Algumas vezes, quando a gente observa atentamente os dados, né, a gente observa regularidades, similaridades ou coerências.
Se você observa um padrão nos dados, nos seus dados da sua pesquisa, esse padrão é chamado de uma lei. As leis são generalizações e não necessariamente têm uma explicação. A gente vai ver aqui mais na frente que algumas leis demoraram para ter uma explicação. Por exemplo, a lei de Rayleigh-Jeans, que descrevia a radiação de um corpo negro, ela levou um tempinho para até ter uma explicação. Então, se existe um padrão de dados, esse padrão é uma lei, certo? Então, um padrão de dados, uma generalização, você tem uma lei. Eu vou citar um exemplo aqui. Um exemplo de lei que a gente vai estudar mais adiante é a lei de Boyle. A lei de Boyle, ela diz que o produto da pressão e o volume é constante. Vamos observar aqui no quadro abaixo, onde a gente vê dados de 4 experimentos, 1, 2, 3 e 4 ali, com diferentes valores de pressão e temperatura. Ao observar atentamente os dados, a gente observa que o produto da pressão e o volume tem sempre o mesmo valor, 0,6. Em outras palavras, o produto da pressão e do volume possui valor constante. Essa generalização é chamada de lei de Boyle, que diz que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume e vice-versa. Então aqui a gente tem um exemplo de uma lei matemática, né? É uma lei científica baseada na matemática e que o produto da pressão e volume é constante. Como o Boyle observou essa regularidade, esse padrão, isso se transformou numa lei. A gente vai ver algumas outras leis mais para frente, tá certo? Teorias. O que são teorias? A curiosidade humana é natural e ela nos leva a fazer a seguinte pergunta: por quê? Por que o céu é azul? Quantos peixinhos tem no mar? Por que a vaquinha faz mu? Se você quer aprender, pode perguntar. Use a palavra por quê. O trabalho do cientista envolve tentar responder essas perguntas após a coleta de dados e sua respectiva análise, buscando explicações sempre através da lógica. As respostas ou explicações bem fundamentadas nas análises de dados e leis aos problemas que os cientistas enfrentam são chamadas de teorias. Teorias podem ser entendidas como sendo a lógica aplicada ao conhecimento científico. No caso de tentativas de respostas, nós temos as hipóteses. Nas hipóteses, há pouco ou nenhum embasamento, sendo necessário experimentos para testar essas hipóteses. No caso das teorias, os experimentos já foram feitos e há um certo número de evidências que fundamentam a teoria. Sem embasamento, uma teoria não é aceita. Algumas pessoas dizem por aí, né, têm dito, isso é só uma teoria. Não existe só uma teoria. As teorias, elas são o ápice da prática científica. Apesar da teoria ser considerada uma verdade transitória, como a gente vai ver mais à frente, ela é a explicação mais correta que temos dos fenômenos que nos cercam. Então, gente, a teoria ela é sempre bem fundamentada, tem sempre um número X de evidências, né? Às vezes são poucas, às vezes são muitas. E quando são muitas evidências, essa teoria até chega a ser considerada um fato, né? Por mais que não exista essa hierarquia que diferencia teoria e fato, né? Que teoria é o ápice da prática científica, algumas teorias são tão bem fundamentadas que todo mundo aceita e ninguém questiona mais a sua veracidade. Por exemplo, o fato de que tudo no universo, toda matéria é feita por átomos, é uma verdade inquestionável totalmente. Porque uma teoria tão bem fundamentada, tem tantas evidências dela, que ninguém questiona mais se o mundo é formado por átomos. A gente, na verdade, hoje em dia se questiona como é que o átomo é feito, como é que o núcleo do átomo se organiza, por exemplo. São esses detalhes, né, que a gente tem discutido atualmente. As teorias, elas são a chave para o progresso científico. Às vezes, nós temos que explicar coisas que nós não vemos. Nesses casos, a gente utiliza modelos, que são coisas que nos são familiares
e cujo comportamento a gente pode analisar e compreender. Por exemplo, como é que você sabe a forma que tinha um dinossauro? Como é que você sabe o barulho que os dinossauros faziam, né? A gente fala, mas será que é assim mesmo que o dinossauro fazia? Aqui a gente tem uma cena do filme Jurassic World, em que cientistas, né, conseguiram criar dinossauros artificialmente e os prenderam no zoológico. É uma ótima ideia, né? Só que não. Como é que você sabe que os dinossauros tinham essa forma? Né? Como é que você sabe isso? O que a gente tem atualmente dos dinossauros são fósseis, né, ossos, ovos ou fragmentos de ossos. Comparando com os seres vivos que estão vivos atualmente, né, com os seres que estão vivos atualmente, as ossadas dos dinossauros são muito parecidas com as dos répteis. O fato dos répteis também colocarem ovos também colabora para representarmos os dinossauros como se fossem répteis, apesar de que deles não serem répteis, que são uma coisa aí intermediária entre os répteis e as aves. E aí, por exemplo, como é que você sabe que o Tiranossauro Rex comia carne, por exemplo? Olha o dente do Tiranossauro Rex, eles são dentes afiados. Quais animais têm dentes afiados hoje? Os carnívoros. Então, os carnívoros têm dentes afiados, então por isso que você sabe que os tiranossauros tinham dentes afiados. Agora, os herbívoros, por exemplo, eles têm somente molares na boca, né? As vacas têm só molares. E se você vê animais como, por exemplo, o estegossauro, né? O dinossauro lá, que não viveu na mesma época que o tiranossauro, o estegossauro ele só tem molares. Então, o estegossauro possivelmente era um herbívoro. E os onívoros, eles têm molares e dentes afiados. Por exemplo, os seres humanos têm molares e dentes afiados. Então, nós somos onívoros. Nós comemos carne e vegetais. Alguns não comem carne. Mas, enfim. Outro exemplo de modelo que a gente tem o tempo todo são as células. A gente vê as organelas, né, todas bonitinhas, coloridinhas no modelo. Porém, o ovo também é uma célula, o ovo que a gente come. As organelas elas não são coloridas na vida real. Modelos são analogias para explicar a natureza baseadas em coisas que nos são familiares. Beleza? Voltando a falar dos dinossauros, novas evidências estão criando novos modelos para entender esse dinossauro. Observe esse fragmento de cauda de dinossauro. Ele foi preservado em âmbar, que é um tipo de resina natural. Reparem que esse fragmento tem penas, o que sugere que esses dinossauros tinham penas. Olhando mais atentamente, né, a gente vê lá os detalhes das penas, né? E a gente vê alguns insetos intactos ali, incluindo um tipo de piolho. Eu fico me perguntando, esse piolho aí bebeu o sangue do dinossauro. Será que a vida vai imitar a arte? Será que a gente consegue recriar um dinossauro do piolho igual no filme? Enfim, espero que não. Então, assim, novas evidências, né, estão criando novos modelos em que existem dinossauros com penas. Esse modelo aqui é o dinossauro que está com a cauda no âmbar, né, que pertence ao clado dos celurossauros. Claro, são várias espécies, né? Então, o clado dos celurossauros, eles tinham penas. Então, enfim. Então, o tiranossauro era como? Ele era assim ou era assado? Ele tem pena ou ele parece um jacaré? Como é que será que era o Tiranossauro Rex? Ainda é cedo para a gente afirmar que todos os dinossauros tenham penas. Afinal, foram milhões de anos entre o surgimento e o fim desse tipo de animal. Talvez alguns tivessem penas, enquanto outros não se sabe ainda. Então, não é correto afirmar que todos os dinossauros tinham penas. Não há evidências que digam isso. No entanto, alguns dinossauros teriam penas, como o caso dos celurossauros. Talvez outros dinossauros também tivessem penas. Certo? Antes de a gente afirmar que o tiranossauro tenha penas, a gente tem que ter evidências de que esse animal tivesse penas. Se não tiver evidências, esse conhecimento, né, é só uma hipótese, não é considerado científico. Então não se pode afirmar que os tiranossauros, por exemplo, tinham penas, porque a gente não tem evidências disso. Tá certo, pessoal? Por fim, como é que você sabe que barulho os dinossauros faziam, né? Primeiro, nem todos os animais produzem sons. Com os dinossauros também não é diferente.
Para verificar se um dinossauro emite sons ou não, normalmente se avalia a estrutura óssea dos dinossauros e se compara com a de organismos vivos. Alguns dinossauros tinham um sistema vocal semelhante a patos e gansos. Então agora você deve estar imaginando aí um tiranossauro cheio de penas fazendo quaquá, né? Mas enfim, nem todos os dinossauros tinham penas e nem todos os dinossauros emitiam sons. Então, antes de a gente afirmar qualquer coisa, a gente tem que buscar as evidências que confirmam isso que a gente está afirmando ou não. Beleza, gente? Previsões. O sucesso de uma teoria está na habilidade em sugerir novas propriedades ou comportamentos que não foram anteriormente observados. Em outras palavras, a teoria é utilizada para previsões que podem ser testadas posteriormente por meio de novas experiências. Então, se você tem uma das aspectos das explicações, é buscar novos fenômenos, é buscar outras propriedades ou outros comportamentos ou outras situações que aquela teoria explica. Então, uma teoria ela também é usada para prever novos fenômenos. Aí você pode testar essas previsões através de experimentos. Se os novos experimentos concordam, né? Se esses experimentos eles concordam com as observações, com as previsões baseadas na teoria, a teoria se torna mais confiável. Caso contrário, se os experimentos não explicarem, né, não forem explicados por aquela teoria, as novas observações não forem explicadas por aquela teoria, aí você pode ou modificar aquela teoria, ou você pode abandoná-la completamente e procurar uma nova teoria mais coerente. Certo, gente? Então, uma teoria ela prevê coisas. Uma vez que a teoria prevê coisas, você pode testar para saber se aquela previsão está certa ou não. E se essas novas observações concordam com a teoria, ela se torna mais confiável. Se não concordar com a teoria, você pode modificar ou abandonar a teoria porque ela vai perder essa confiança, né? Essa confiabilidade que tem na teoria. Por exemplo, a teoria da relatividade geral, que foi proposta em 1915, diz que objetos massivos, né, com muita massa, pesados, né, num termo mais corriqueiro, como estrelas, planetas, satélites, eles provocam uma distorção no espaço, como se fosse, sei lá, uma bola, sei lá, imagina que você está num pula-pula, você está parado no meio do pula-pula, você gera uma distorção no pula-pula. Essa distorção que causa no pula-pula é o que objetos massivos causam no espaço, né? Isso aqui é um exemplo, aqui no slide você tem um exemplo de tridimensionalmente falando, né, de como é que funciona essa dobra no espaço causada por objetos muito pesados. É uma das coisas que a teoria da relatividade prevê. E além disso, a luz ela acompanha essa distorção, ou seja, quando a luz passa perto de um objeto pesado, ela sofre um desvio. Então ela vai acompanhando, ela sofre um desvio em torno desses objetos pesados. Então imagina se fosse possível você testar essa previsão de que a luz ela se curva quando encontra objetos pesados. Então, é possível, inclusive já foi feito esse teste. 4 anos depois da publicação da teoria da relatividade geral, teve um eclipse solar em que teve o seguinte elemento: Terra, Lua, Sol e uma estrela. Se a previsão estiver correta, a gente conseguiria ver a estrela apesar dela estar atrás do Sol, pois a sua luz desviaria ao passar pelo campo gravitacional do Sol. Ou seja, enquanto a estrela está aqui, ela seria visível aqui durante o eclipse. E depois do eclipse, ela estaria sendo vista na posição real, na posição anterior, né? Pois bem, dito e feito, os astrônomos visualizaram a estrela, apesar de ela estar atrás do Sol. E depois, eles, fora do eclipse, eles foram para o mesmo local, na mesma posição, tudo bonitinho, e viram a estrela em outra posição. Então, você vê que isso foi uma confirmação
da teoria da relatividade. Então, a teoria da relatividade ela ganhou muita força logo depois desse eclipse. Esse eclipse, né, esse experimento ele foi feito aqui no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará, em 1919, há 4 anos depois do, da proposta do Einstein. Então, leva um tempinho, às vezes, para você conseguir testar algumas previsões feitas pelas teorias. Tá? Ano passado completou 100 anos desse, desse experimento. É bem legal isso. Recentemente, houve uma nova comprovação da teoria da relatividade, que foi a fotografia de buraco negro, feita a partir do trabalho coletivo de dezenas de cientistas ao redor do mundo, a partir de um algoritmo criado pela Kate Bowman, que ela é uma especialista, uma cientista na área de computação. Ela criou um algoritmo que mostrava, né, que compilava imagens de diversos telescópios espalhados pelo mundo e formava uma imagem só, ou seja, como se fosse um telescópio do tamanho do planeta Terra. Vocês podem procurar mais informações sobre isso porque é uma história bem legal vocês procurarem a Kate Bowman. Nessa foto aqui, né, que ela está com essa mãozinha no rosto aqui, né, foi o momento em que ela o, foi o momento em que os computadores, né, eles terminaram de renderizar a foto. É muito legal essa reação dela, tipo assim, mãe, tô famosa. Eu adoro essa foto, gente. Então, é muito legal essa história, vocês deviam ver mais sobre ela. Tem um vídeo muito legal no Ciência Todo Dia que fala disso, e tem um TED dela, que ela fala sobre o algoritmo em si, para vocês entenderem melhor como é que foi essa fotografia. Então, essa fotografia foi mais uma evidência de que a teoria da relatividade está correta. Ainda faltam algumas coisas para a teoria da relatividade explicar, mas, enfim, ela está bem correta atualmente, não tem muito o que discordar dela, não. Resumindo, gente, o processo científico ele envolve a observação de um fenômeno. Após essa observação, você deve coletar os dados. Se os dados tiverem um padrão, a gente pode ter uma lei, né? Que as leis elas são generalizações, né, que obtemos a partir dos dados que a gente observa. Então, leis são generalizações, né? A partir das observações e das leis, a gente pode traçar explicações. As explicações estão aqui, ó. Se essas explicações forem bem fundamentadas, ou seja, se ela tiver lógica e tiver um certo número de evidências, ela é uma teoria. Se não tem evidências fortes, se não tem evidências fortes o suficiente para corroborar essa explicação, a gente tem uma hipótese. Hipóteses e teorias, elas funcionam através de modelos que são analogias com coisas que nos são familiares e também através de previsões. Essas previsões elas podem ser testadas através de novos experimentos. Se os experimentos eles trouxerem evidências que batem com a teoria, né, que confirmam a teoria, ela ganha força. Se os experimentos trouxerem evidências que não batem com a teoria, né, que não estão de acordo com a teoria, ela perde força. E nesse caso, você pode abandonar, mudar a teoria ou abandoná-la completamente e criar uma nova. O conhecimento científico ele pode começar em qualquer uma dessas bolas, né, qualquer uma dessas partes, mas todas essas coisas aqui são comuns durante o trabalho do cientista. Inclusive, muitas vezes, a teoria ela vem antes da observação. Então, você tem uma teoria antes da observação. A gente já fala disso mais para frente. Tá bom, gente? Um dos principais aspectos do conhecimento científico é que ele não é isolado. Para um conhecimento ser considerado científico, ele precisa ser avaliado e aceito por especialistas no assunto.
Então, como é que funciona? A gente vai criar uma explicação, a gente faz uma observação, né? A gente, enfim, às vezes as observações geram leis, às vezes não. A gente vai, faz uma explicação, uma teoria, a gente experimenta para ver se a nossa teoria está correta ou não. E aí, para a gente poder, enfim, dar mais credibilidade ao nosso trabalho, a gente compartilha ele com outros colegas, com outros especialistas no assunto. E esses especialistas no assunto vão avaliar, né, para ver se a nossa explicação está correta, se tem algum furo. Eles vão verificar se os nossos experimentos estavam adequados. E aí toda essa avaliação feita por especialistas nos ajuda a ter um embasamento maior na nossa teoria. Então, isso é um dos principais aspectos do conhecimento científico, essa comunicação dos resultados. Ela é feita através de artigos científicos, ela é feita em simpósios, congressos, seminários, né, encontros que os cientistas fazem para discutir os assuntos que, enfim, eles estudam. Então, o cientista, né, ele não trabalha sozinho. Tem uma verdadeira rede de pesquisadores que se comunicam constantemente, replicando pesquisas, comparando resultados, discutindo teorias. Então é um processo é um processo contínuo, sabe? Então não adianta tipo assim, eu tenho uma ideia, eu vou falar essa ideia, minha ideia está certa. Não é assim que funciona. Você tem que, enfim, para uma teoria ser aceita, ela precisa ser aceita por especialistas no assunto, né? Então não é tipo um trabalho sozinho, não é um trabalho isolado. Os cientistas eles costumam trabalhar juntos em equipe. E não vai pensando que é uma equipe regional ou uma equipe nacional, é uma equipe global, né? Dependendo da pesquisa, você tem artigos em inglês, que é a língua que a ciência utiliza atualmente, em chinês ou em português, e as pessoas vão falando sobre isso. A gente vai discutir um pouco melhor essa questão da linguagem da ciência mais para frente, mas é por aí, tem uma rede global de cientistas, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, a gente está tendo uma crise sanitária global que é causada por um novo tipo de coronavírus. E nesse momento os cientistas, né, estão trabalhando incansavelmente para encontrar uma cura, para encontrar uma vacina. Por mais que demore um pouco, né, para essa cura sair, essa vacina sair, tem um trabalho aí, né, que é um trabalho que é incansável para a gente buscar uma solução para esse problema, porque a solução atualmente é realmente o isolamento social, lavar as mãos, né? Isso que é a solução para o problema atualmente. Mas tem toda essa rede que está buscando, estudando, enfim. Então, qualquer bebê conhece o método científico. Então, como é que funciona? Você vai observar uma coisa, tem um negócio lá no chão, e você formula uma hipótese. Será que é de comer? Aí você vai fazer um experimento, coloca na boca, para saber se é de comer ou não. E aí você analisa os resultados, que podem, enfim, pode ser bom ou ruim, né? Aí você vai e comunica as descobertas. No caso, se for algo ruim, aí você chora, a criança chora, o bebê chora, se for algo bom, o bebê fica quieto, né? Porque, enfim, tá fazendo besteira, fica quieto. E aí comunica as descobertas, aí você convida outros para reproduzir os resultados, né? Eu espero que nós tenhamos essa mesma vontade, essa mesma gana que os bebês têm em aprender. Os bebês eles sempre querem aprender, estão sempre buscando aprender, estão sempre buscando se superar. E a gente devia aprender um pouquinho mais com eles. É, assim, por mais consistente que seja o modelo teórico, não devemos esquecer que ele é apenas um modelo idealizado por seres humanos. Nós somos limitados, gente. Nosso pensamento é muito limitado. A gente é burro, sabe? A gente não é inteligente, não. A gente está buscando a inteligência, está buscando a razão, mas a gente não é inteligente, não, gente. O ser humano é um bicho burro, né? Imagina, que absurdo você tacar lixo no rio, que você bebe água. Ou o absurdo que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, que é tratar a água que a gente caga, né? A gente caga a água e trata a água que a gente caga. Enfim, não é, a gente é burro, a gente não é inteligente, né? Então, assim,
na ciência, a nossa burrice também aparece, né? Então, o modelo teórico ele é um modelo utilizado por seres humanos. Ainda que uma teoria possa explicar satisfatoriamente um comportamento por meio de observações, ela é somente um modelo e não se pode afirmar que retrate fielmente a realidade. Muita gente às vezes acha que a ciência ela traz a verdade, né? Ela traz a realidade em si. Mas não é bem assim. A ciência ela já disse muitas coisas erradas, né? Durante o seu desenvolvimento. Então, assim, uma teoria ela pode explicar satisfatoriamente o comportamento, mas ela é um modelo, né? E ela não trata a realidade. Ela pega a realidade e transforma em algo que a gente pode compreender. A gente torna a realidade compreensível, ou minimamente compreensível. Esse que é o trabalho do cientista. Não é retratar a verdade, não é trazer a verdade. O cientista não é o dono da verdade, mas ele traz evidências, né, traz fatos que corroboram com aquela visão de mundo que ele tem. Embora a distinção entre o modelo teórico e a realidade tenda a esvaecer-se com os anos, é importante a gente manter a mente aberta e relembrar que qualquer teoria sólida é somente uma criação humana e pode ser algum dia superada. A teoria é a nossa descrição da realidade, não é a realidade propriamente dita. Então, é a nossa observação, é a nossa descrição, não é a verdade em si. A ciência não traz a verdade, mas ela traz a lógica, né? Ela traz uma explicação razoável para a realidade. Esse caso aqui é bem interessante e aconteceu em uma pesquisa com pessoas de uma tribo Himba. Os Himba eles são um povo seminômade que reside na Namíbia, é um país que tem na África, e que tem um sistema de curas mais simples do que o que a gente usa. Os pesquisadores, que eram psicólogos, estavam buscando entender como a linguagem afeta o pensamento e a visão de mundo das pessoas, e fizeram estudos com vários grupos linguísticos diferentes. Um dos experimentos que foram feitos foi o que está representado a seguir aqui, né? Onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente tem 12 quadros, né? 12 quadrados e apenas um deles tem a cor diferente. E esse quadro, né, na época nos azulejos, né, foram apresentados ao Shimba e foi feita a seguinte pergunta: qual quadrado tem cor diferente? Esse foi um dos experimentos que foram feitos. Os Shimba demoraram um tempinho para apontar o quadrado diferente, né, mas eles conseguiram apontar lá o quadradinho azul. Enfim, você está achando que os Shimba eles são bobos? Vamos ver então uma coisa aqui, gente, rapidão. Os Shimba eles têm uma classificação de cores diferente da nossa. Então eles classificam as cores em 5 categorias principais: Serandu, Dambu, Zuzu, Vapa e Buru. Sendo que as cores que para nós são chamadas de azul e verde ficam na mesma categoria, Buru, enquanto os outros dois tons de verde, né, que estão presentes aqui, que vocês estão vendo, Dambu, são chamados de Dambu e Zuzu, sendo o Dambu mais claro e o Zuzu mais escuro. Então, já que vocês são espertos, né? São tão espertos, né? Já sabe, pô, o Riva é burrão, não sabe ver o azul. Eu vou perguntar para vocês aqui uma coisa. Qual quadrado tem cor diferente? Vou dar um tempinho aqui para vocês acharem qual é. Muito curto esse tempo. Pera aí que o GIF vai voltar. Vai pensando aí, gente. Vai vendo aí qual quadrado tem cor diferente. Difícil, não é? Então, os Simba, eles encontraram quase que imediatamente o quadrado diferente. Isso porque um desses quadrados é Dambu, enquanto os demais é Zuzu. É como se fosse, por exemplo, assim, qual a diferença entre o azul e o verde? Né? Para gente, o azul e o verde estão em classes de cores diferentes. Estão em classes de cores diferentes. Enquanto para eles, o Dambu e o Zuzu estão em classes diferentes. Então é muito fácil para um Rimba verificar qual desses quadrados é Zuzu e quais são Buru ou Dambu, né? Sim, essas cores Dambu Zuzu não fazem parte da nossa linguagem. Então olha só que doido, gente.
A nossa linguagem interfere na nossa forma de ver o mundo. Não só a nossa linguagem, né? A nossa cultura, nossos preconceitos, nossas opiniões, tudo isso interfere na nossa forma de ver o mundo. Isso também não é muito diferente no trabalho do cientista, gente. Para quem ficou curioso em saber qual quadrado é Dambu, eu vou mostrar aqui uma coisa que é a transformação dessas cores em códigos do sistema RGB, né? Que é como o computador enxerga as coisas. É um dos sistemas de cores que tem. Que, enfim, ele transforma números em cores. Então, olha só, veja que o quadrado diferente é esse daqui. Enquanto os outros quadrados são 80, 8615, esse daqui é 97,924. Tem esse aqui também que é diferente, mas pô, aí já é vacilo, né? Já é maldade de perguntar. A diferença é muito pequena, né? Entre o 80, 8715 e 80, 8615, a diferença é ridícula, né? É muito pequena essa diferença. Agora, por 80 para 97, a diferença é muito grande. Certo, pessoal? Opiniões contra fatos. Nossa percepção da realidade ela é subjetiva. Portanto, a gente enxerga o mundo através de lentes individuais. Por exemplo, muitas vezes a gente não enxerga o quão bonitos nós somos, o quão inteligentes nós somos, o quão amados nós somos, porque a gente enxerga, a gente tem esse filtro de percepção que a gente não consegue enxergar, nos enxergar como nós somos, né? Isso acontece muitas vezes, porque a nossa percepção da realidade é toda subjetiva, ela é muito subjetiva, né? Isso também se aplica ao conhecimento científico, ao trabalho do cientista. O cientista ele enxerga um fenômeno sob o ponto de vista pessoal, apesar de sempre buscar, né, ter uma visão imparcial do que está observando. Lembra que eu disse aí em cima que muitas vezes a teoria precede a observação? Então a gente enxerga, né, quando a gente faz uma observação, quando o cientista faz uma observação, ele já tem uma teoria anterior que ele utiliza para se fundamentar, para ele enxergar aquela observação, ele se utiliza de uma teoria anterior. Tem uma imagem, né, uma foto que foi apresentada, eu não sei exatamente aonde, para um grupo de pessoas que nunca viu uma fotografia na vida. E a fotografia ela tinha uma galinha em primeiro plano, em segundo plano tinha uma mulher, né, e em terceiro plano tinha uma casa. E quando a gente enxerga dessa forma, né, como é que a gente vê na foto? A gente vê a galinha grande, a mulher menor e a casa pequenininha. E as pessoas começaram a rir, né? E tipo, por que vocês estão rindo? Ah, pô, olha só que absurdo o tamanho da galinha. Galinha é gigante, pô. As pessoas não conseguiam perceber, não conseguiam ter a perspectiva. A gente vai falar melhor sobre essa questão de enxergar, da observação mais pra frente, tá? Nossos preconceitos e nossos julgamentos formam a nossa opinião que não representa a realidade. Muita gente tenta rebater fatos com opiniões, como se a própria opinião tivesse mais valor do que um estudo sério, feito por especialistas no assunto. Ninguém questiona o médico, por exemplo, quando está numa consulta, se o medicamento que ele está receitando vai funcionar ou não. Mas as pessoas estão questionando o trabalho do geógrafo, o trabalho do biólogo, o trabalho do psicólogo. Atualmente até mesmo estão questionando os médicos. Isso é muito ruim para todo mundo, gente. Contra fatos não há argumentos. Esse ditado ele é poderoso. Eu gosto de ditados, né? Eles conseguem resumir verdades universais em poucas palavras. Contra fatos não há argumentos. Essa teoria aqui é uma analogia de como pode ser ruim quando você nega o conhecimento de alguém que está enxergando uma coisa que você não enxerga. Né? Nessa tirinha tem duas pessoas caindo, né? Dois homens caindo, um está de paraquedas e o outro está sem nada. E o que está sem paraquedas está um pouco acima do que está caindo. E o que está de paraquedas fala: Ei, você está sem paraquedas. E o que está sem paraquedas responde: Essa é a tua opinião. Ou seja, ele está negando um conhecimento de alguém que enxerga
coisas que ele não enxerga, porque ele acha que tudo é opinião. Né, gente? Conhecimento não é opinião, né? Fatos não são opiniões, são coisas completamente diferentes. É muito triste quando alguém quer descredenciar especialistas a partir de boatos, a partir de notícias falsas ou de uma imagem aleatória que você recebe pelas redes sociais. É muito triste isso, gente. Então, gente, eu vou dar um tempinho por aqui, vou dar uma paradinha agora. Essa primeira parte ficou bem extensa, mas a nossa aula vai continuar, a parte 2 que possivelmente também vai ser extensa. Possivelmente eu vou dividir ela também. Na parte 2 eu vou falar sobre a importância do conhecimento científico para a nossa sociedade e também tratar de alguns conhecimentos científicos que têm dado um bafafá, um auê por aí, né? Eu peço que vocês continuem assistindo. Obrigado, até mais.